Então, vamos começar. A Patrícia, ela vai interpretar para o português. Muito obrigada a todos vocês pela presença de vocês aqui nesse dia. Hoje tem uma catequese especial. Eu estou assim, ó, emocionada, super ansiosa por esse dia, de verdade. Por quê? Eu vou ser rapidinha, tá? A irmã, depois vocês vão conhecer a irmã Larissa. Opa, Lariane, né? Lariane, desculpa. Então, ela é minha aluna de um curso de missa em Libras. E eu fiquei super feliz, eu amo a irmã Lariane. Porque ela, com muito carinho, com muita paciência, sempre está me ajudando também. E a gente tem essa partilha gostosa. E vocês vão conhecer ela hoje, tá bom? Então, vamos começar com uma oração. Eu agradeço ao Senhor nosso Deus pela catequese de hoje. Eu agradeço a cada um que está aqui presente, assistindo, também pelas pessoas que vão assistir depois, né, o vídeo gravado. Que Deus abençoe cada um. E nós pedimos aí que o Espírito Santo toque em nossos corações, abra nossa mente, nosso coração, para aceitar, receber verdadeiramente a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração, vocês podem me copiar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Silêncio, rogai por nós. Vamos começar então com a apresentação da irmã Lariane. Então, boa tarde, que Deus abençoe. Eu sou irmã Lariane. Meu sinal, assim, como a Verônica disse, eu sou aluna dela, do curso, né, de missa. E hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre a catequese sobre vocação. Estamos no mês de agosto, e o mês de agosto é um mês que a igreja se dedica para refletir sobre a vocação. Então, quais são essas vocações? O que é vocação? Qual é a beleza da vocação? Vamos falar um pouquinho, né, sobre isso nessa catequese de hoje. Então, vocação é um chamado. Vocação, o significado dessa palavra é o quê? É um chamado.
o chamado de Deus. Por exemplo, uma pessoa, um amigo nosso, nos convida, né, para uma festa. Por exemplo, seu Paulo, ontem foi aniversário dele, né? Ele convidou pessoas para ir na casa dele, para poder participar da festa. Então, ele convida, e as pessoas aceitam ou não. Então, vocação é esse convite, né? Esse chamado de Deus para nós. Deus nos chama e nos chama para algo. E esse, o que a gente vai, né, conversar um pouquinho mais agora. O primeiro chamado, a primeira vocação é a vocação à vida. Acho que o seu Paulo quer falar. Então, o primeiro chamado é o chamado à vida. Deus nos chama, né? Antes mesmo do nosso nascimento, antes mesmo que nós existíssemos, Deus nos chama à vida. E tem uma passagem na Bíblia que diz assim, né? Antes de te formar-se no seio da tua mãe, eu já te conhecia, eu já te consagrei e te chamei como profeta das nações. Então, Deus nos ama, Deus nos conhece e nos chama à vida antes mesmo, né, do nosso nascimento. Poderia ter sido qualquer uma outra pessoa que nascesse, né, ali no ventre da nossa mãe, mas foi eu. Foi a mim que Deus escolheu, que Deus chamou para poder ter a vida. Então, esse primeiro chamado que Deus nos faz é o chamado à vida. Depois de termos, né, a graça de nascer, de recebermos esse chamado à vida, Deus nos chama ao batismo. O que é o batismo? É o chamado a fazer parte do povo de Deus. Agora, eu sou chamado a ser filho de Deus. Né? No primeiro chamado à vida, eu sou chamada a ser criatura, né? Deus me faz enquanto criador, eu sou uma criatura sua. Mas agora, no batismo, eu me torno filho. E no batismo de Jesus, né, nós vemos aqui a imagem, o Espírito Santo desce sobre Jesus e diz, ouve-se do céu a voz do Pai, eis meu filho muito amado, em quem eu ponho toda a minha afeição, todo o meu amor. Da mesma forma, no nosso batismo, Deus fala isso conosco, né? Tu és o meu filho amado, você é minha filha amada. E agora eu faço parte desse povo de Deus. Eu sou filha, sou amada por Jesus, por Deus. E para que Deus nos chama? Voltando ao exemplo de senhor Paulo, ele chamou os amigos dele para comer o bolo na festa do aniversário. Mas Deus nos chama para quê? Né? Qual é a intenção de Deus ao nos criar, a nos chamar ao batismo? O que Deus quer de nós? Ele é Deus, ele é santo. Para que ele precisaria de mim? Para que ele precisaria de você? Mas ele nos chama por quê? Porque ele é amor. Então, o amor dele não quer ficar contido só para ele, ele quer derramar todo esse amor. E ele derrama esse amor na criação. Ele cria tudo, cria o mundo, né, as árvores, os animais, e nos cria como obras do seu amor. E ele deseja de nós o quê? Que nós sejamos santos. Né? Na passagem da Bíblia nos diz, né? Sede santos, porque eu sou santo. Deus, ele é santo e ele nos quer santos também, quer que nós tenhamos a mesma imagem e a mesma semelhança de Cristo. E de que forma que a gente pode viver essa santidade, né? É o ser santo de estar lá na imagem, na igreja, né? Que santidade é essa que Deus quer de nós? Viver na presença de Deus.
amar, servir, perdoar. Então, ser santo não é simplesmente estar lá na imagem, né? As pessoas que alcançaram a santidade e que nós temos a imagem como veneração, é para a gente olhar o exemplo de vida deles. Então, a minha vida precisa ser também exemplo, né, para outros. Eu preciso viver na presença de Deus, estar com Deus, ter uma vida santa, amar, servir, perdoar, e assim eu vou estar me assemelhando a Cristo. Cristo fez o quê? Né? Ele sofreu, ele morreu para nos salvar. Então, a minha vida também deve ser exemplo de santidade. Eu preciso viver tudo aquilo que Deus faz, que Deus prepara para mim, buscando fazer sempre a sua vontade. Mas, né, tendo esse primeiro chamado, né, a vida ao batismo e o sentido de tudo isso, que é ter uma vida santa, Deus, ele nos chama, Deus nos dá uma vocação específica. Para cada um de nós, ele tem um chamado diferente, um chamado específico. E esse mês de agosto, como a gente falou, a igreja vai rezar cada domingo, né, cada semana, de forma especial por uma vocação. Então, um dos chamados, né, específico é ao matrimônio. O que é o chamado ao matrimônio, né? É a pessoa, o homem, a mulher, que deixam pai e mãe e se unem, né, no sacramento matrimonial. Agora eles vão se tornar uma só carne, vão constituir uma família, vão criar os seus filhos. E aqui no matrimônio, eu preciso viver aquela vocação. Qual é? A santidade. Eu preciso buscar ter uma vida santa no meu matrimônio, respeitando o meu esposo, respeitando a minha esposa, amando, educando, doando-me e servindo aos meus filhos, ao meu esposo, à minha esposa. Então, na vida familiar, o ser pai, mãe, filho, eu preciso estar a serviço de Cristo, servindo a Deus através da minha família. Eu vou servir a Deus por meio da minha família, naquele núcleo. Então, eu preciso cuidar, zelar, educar os meus filhos na fé, para que nós juntos possamos alcançar aquele chamado, né, de Deus, que é a santidade. Então, é preciso na vida, né, de família ter sempre Deus no centro, porque muitas vezes a gente, né, tem o costume já de que, é assim mesmo, eu cresci vendo meu pai e minha mãe casados e já sei como é a vida, mas eu preciso colocar Deus no centro, né? Deus tem que ser o centro da minha vida familiar, eu preciso rezar entre o casal, preciso ter uma vida de oração, preciso educar os meus filhos na fé. Hoje em dia, a gente dá o celular para a criança e deixa, né? Deixa que a escola cuide da criança e que a igreja, talvez, quando chegue, dê alguma educação. Mas não, a gente precisa, desde o início, ser esse berço da fé na família, porque uma família santa vai gerar vocações santas, vai gerar homens, né, santos para o matrimônio, ou para a vida sacerdotal, ou para a vida religiosa. Então, a família é o centro, né, é o centro do amor de Deus que a gente precisa ali viver santamente. E Jesus, né, quando ele veio na terra, quando ele veio cumprir a vontade de Deus, ele não quis ficar sozinho, né? Ele também chamou. Ele chamou os seus discípulos. Aí nesse desenho, né, nós vemos nessa imagem, Jesus que está chamando os discípulos. Jesus ele foi orar
e depois, depois que ele fez a sua oração, ele chamou os que ele quis para ficar com ele e para serem enviados por ele, né? Então, o chamado de Jesus para a vida de cada discípulo é esse: eu preciso ficar com Jesus e também ser enviado por ele. E aí que a gente vê que muitos homens e mulheres que se entregam totalmente a Deus. Agora vamos ver, né? Já vimos o chamado à vida matrimonial, que eu vou servir a Deus no seio da minha família, mas tem pessoas também que servem a Deus não só na família, mas em outros espaços que ele também deseja. Então, os sacerdotes, né? A vida sacerdotal. O que é? O que é ser sacerdote? Qual é a missão do padre? Quem são eles? Então, os sacerdotes, eles são esses homens escolhidos e separados por Deus para conduzir a igreja de Cristo. Deus escolhe, Deus chama alguns homens, né, e dá essa vocação de estar mais próximo dele, como ele chamou os seus 12 discípulos, né? Ele chama aqueles sacerdotes para estar à frente da igreja. A gente participa, né, da missa e vê ali os sacerdotes, né? Qual é a missão do padre? A missão do sacerdote é ensinar, santificar e governar. O padre, ele vai ensinar o quê? Ele vai nos ensinar aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que está manifesto, né, nas Sagradas Escrituras, vai nos traduzir, né, o Evangelho, vai interpretar aquilo que é a vontade de Deus para o seu povo. Então, o sacerdote tem a missão de conduzir o povo, de orientar o povo, aconselhar, de acordo com a vontade de Deus, que já está, né, dita ali na Bíblia, e na vida, né, da igreja, na tradição da igreja, a gente precisa também compreender aquilo que é a vontade de Deus. E o sacerdote tem a missão de santificar. Essa missão de santificar é o quê? Ele é aquele ministro de Deus que vai estar entre Deus e os homens, vai nos dar os sacramentos, o sacramento da Eucaristia, né? Só o sacerdote pode celebrar a Santa Missa. Então, olha que graça e a importância dessa vocação. Nós só recebemos Jesus na Eucaristia através dos sacerdotes, que nos trazem Jesus. O sacramento da confissão é o sacerdote que vai, em nome de Deus, nos dar o perdão dos nossos pecados. Porque ele quer, porque ele criou, ele não é um homem como nós? Sim, ele é um homem como cada um de nós. Só que ele recebeu essa graça divina, esse chamado, esse ministério sacerdotal, de, em nome de Cristo, nos perdoar também dos nossos pecados. E todos os outros sacramentos que os sacerdotes ministram, né? E governar a igreja é essa proteção mesmo. Ele que vai estar na frente da igreja, que vai proteger o seu povo, proteger o povo de Deus, né? Aquele rebanho, para que ande sempre nos caminhos de Deus. Quantas coisas, quantas seduções nós vemos no mundo, quantas coisas erradas que querem nos desviar da vontade de Deus. E o sacerdote é esse ministro de Cristo que precisa estar, né, alerta à frente, protegendo esse povo, para que a gente caminhe sempre em santidade para Deus. Os sacerdotes, né, os homens, têm a vocação sacerdotal, e há também na igreja a vocação à vida consagrada. Então, essa vida consagrada é o quê? São os religiosos, também fazem parte, né, da vida consagrada, os religiosos, as pessoas que são consagradas numa comunidade de vida,
que vivem no mundo como consagrado a Deus. Então, quem somos nós, né? O que são os religiosos? São homens e mulheres que se consagram, que se entregam totalmente a Deus. Tudo que nós somos e fazemos é para a maior glória de Deus. Então, a vida religiosa, nós temos esse desenho aí, né? De uma vela que está acesa. Então, a vida religiosa é como essa vela, né? Ela está acesa, se consumindo totalmente para Cristo, para iluminar aquele espaço onde ela está. Então, a vida religiosa é esse consumir-se inteiramente por amor a Deus, onde eu estiver, né? Servindo da forma que Deus nos permitir, nos colocar, estamos ali a serviço, nos consumindo por amor a Ele. Então, a vida consagrada é o que? Transforma a nossa vida num serviço e doação ao nosso Deus amado. Então, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu faço é uma doação completa a Deus. Nós vimos, né, no primeiro exemplo, o matrimônio. No matrimônio, o homem e a mulher, ele serve a sua família. O sacerdote, ele vai servir a igreja como um todo. E na vida religiosa, da mesma forma, né? Nós vamos servir a Deus, servindo aos nossos irmãos que estão mais próximos de nós. Eu vou amar a todos, vou servir a todos, mas não vou possuir ninguém, né? Não tenho o marido, né? A esposa, aquela pessoa única a me dedicar, mas eu sirvo todos aqueles irmãos que Deus coloca, né, à nossa frente. Então, né, para detalhar um pouquinho ainda mais, né, o que é o ser religioso, né, que é mais, mais misterioso, talvez, né, para a gente. A vida matrimonial a gente já conhece bem, né? Então, na vida religiosa, nós professamos os votos, né, de pobreza, de castidade e de obediência. São os três votos que nós professamos de forma pública. Então, aqui nós temos essas duas imagens aí, como a gente falou, né? Tanto homens como mulheres, né, podem ser religiosos. E de forma pública, né, na igreja, diante da comunidade, a gente faz essa promessa a Deus, de viver a pobreza, a castidade e a obediência. São os três conselhos evangélicos que Jesus nos deu. Então, o que é a pobreza? É o desprender-se completamente de tudo, né? Eu tenho tudo, mas eu não possuo nada, né? Nós temos um computador, tem um celular, tem uma casa, tem comida, né? Não nos falta nada, mas o meu coração não está apegado a essas coisas, não deve estar apegado a essas coisas. Então, pelo voto de pobreza, a gente busca, né, deixar tudo aquilo que é bem. Na vida, a gente procura sempre ter, né? Sempre quer ter mais. Ter minha casa, ter meu carro, ter os nossos planos, os nossos projetos. E pela vida religiosa, não. A gente entrega a Deus essa vontade, né, que nós temos de ter para abraçar a pobreza. Eu vivo daquilo que Deus nos dá, né, da providência divina. E a castidade, como falei também antes, é ter esse coração puro. A castidade é ter esse coração puro, esse pensamento puro, esse corpo puro, né? Então, não simplesmente o não casar, né? A gente deixa também, oferece a Deus a possibilidade de casar e casa com Ele, né? Na vida religiosa, a gente desposa a Cristo, né? Somos esposos de Cristo.
Então, pela castidade, eu preciso ter uma vida pura, um coração puro, uma mente pura, e amar somente a Cristo, né? Não vou me dedicar ao meu esposo ou à minha esposa, mas eu me dedico totalmente a Cristo. E em Cristo, eu amo a todos, mas não possuo ninguém. E a obediência, né, é esse voto que a gente entrega a Deus a nossa vontade, né, que é aquilo de mais precioso que a gente tem, né, o nosso querer. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Hoje vai ser assim. Nossas programações todas, né, que nós temos, nossos sonhos, nós entregamos tudo na mão de Deus. Jesus já nos diz, né, que a cada dia deve ser a sua preocupação, mas aqui na vida religiosa a gente entrega a Deus, né, essa obediência. Tudo que eu vou fazer vai ser conforme a vontade de Deus, e que é expressa pela voz dos nossos superiores, né, daquelas pessoas que estão à frente, como um chamado de Deus, para nos conduzir também. Então, eu não tenho a minha vontade própria do que eu quero fazer hoje, de para onde eu vou agora, amanhã, o que é que eu devo fazer. Mas eu preciso estar, né, obedecendo a Deus através daquilo que nos é confiado. E a vida religiosa é como uma árvore, né, como uma árvore frondosa que tem diversas famílias. Tem essa imagem aqui de baixo, a gente pode ver, tem as irmãs da clausura. Nós temos aqui, né, várias imagens diferentes e tem muitos religiosos pelo mundo, né? Cada um com o seu jeito próprio, né? Diversas famílias. Aqui em cima nós temos a dos frades, né? São frades, franciscanos. Ao lado nós temos as irmãs carmelitas que vivem na clausura. Elas se entregam totalmente a Deus e vivem uma vida, né, totalmente reservada para Deus. Vive a sua vida de oração, a sua vida de contemplação, e lá dentro elas sustentam a igreja com a oração. Tem os seus trabalhos, né, internos, conventuais, mas elas não saem aí pelo mundo pregando, anunciando, elas vivem, né, reclusas no coração de Jesus para amar a Deus e rezar pela igreja. Aí na outra imagem nós temos, né, por trás as irmãs da clausura e na frente irmãs com hábitos diferentes. Tem uma que tem um hábito branco, a outra cinza, outras que não têm o hábito, né? Várias congregações. Então há essa beleza, essa diferença da igreja. E cada família religiosa tem o seu jeito próprio de viver o evangelho. É o que a gente diz que é o carisma. O carisma de cada congregação. Cada um tem o seu jeitinho próprio de viver aquilo que Deus nos pede. Tendo sempre feito os 3 votos de pobreza, de castidade e obediência. E na vida religiosa nós temos, né, nós vimos, Jesus chamou os discípulos para ficar com ele e para ser enviado em missão. Temos as atividades apostólicas. O que é isso? É essa missão que nos é confiada por Deus. Como as irmãs da clausura, a missão delas é sustentar a igreja pela oração. Né? Então, elas estão ali reservadas, sustentando a igreja na oração. Mas os outros religiosos são enviados em missão. Vivemos a nossa vida de oração, a nossa vida interna, né, de oração pessoal, de oração comunitária, porque é o que nos sustenta, sem ela a gente não consegue viver. E temos também a nossa missão, aquele onde Deus nos confia para servi-lo. E temos os frades, né, visitando os doentes, a irmã ali também, ali no desenho, né, as irmãs cuidando das crianças, dos doentes, das pessoas, de várias formas. Na outra imagem,
uma escola, ou na catequese. O outro desenho, a irmã está costurando, né? Está em casa, está costurando. Então, desde os pequenos serviços que a gente faz no convento, na vida silenciosa, reservada, até as grandes missões que Deus nos pede. Então, tudo aquilo que nós somos e que fazemos é para a glória de Deus. Mas quem não é sacerdote, quem não é religioso, Deus também tem o seu chamado, né? Deus tem o chamado para os leigos. O que são os leigos? Né? São todos os cristãos batizados. São todos os leigos, são todos os batizados que vão estar ali a serviço de Cristo. Onde, de que forma, são chamados para procurar o reino de Deus, ocupando-se das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Então, você, né, cada um de vocês aqui são leigos, né, vivem esse chamado de Deus onde vocês estão, na família, na catequese, no trabalho, né, como intérprete de Libras, na pastoral dos surdos, então, na escola, na faculdade, em qualquer lugar do mundo, eu sou chamado a ser esse sinal do reino de Deus, esse sinal do amor de Deus para as pessoas que estiverem ao meu redor. Então, Deus nos dá essa missão de também evangelizar, de também ser luz para os nossos irmãos. Não é só o padre ou freira que é chamado à santidade. Não, todos são chamados à santidade. E aí, onde eu estou, o que eu faço, né, nem que saiba lavando as louças da minha casa, cozinhando, varrendo, devo estar sempre amando e servindo a Deus, oferecendo isso como serviço a Deus. E Deus, ele nos chama, né? Vimos lá desde o início que Deus faz esse chamado para cada um de nós. Só que agora, tendo recebido o chamado, nós precisamos fazer o quê? Responder. Então, precisa haver de nós também essa ida, né? Deus vem até nós e ele nos chama. Eu preciso agora responder ao chamado de Deus, responder à vontade de Deus na nossa vida. Então, quantas vezes a gente tem essa dificuldade, esse medo de aceitar aquilo que é chamado de Deus na nossa vida, né? Chamado a viver o matrimônio, a vida sacerdotal, quantos jovens têm medo de responder ao sacerdócio, ou quantas pessoas têm medo de responder à vida religiosa, e na minha vida mesmo, enquanto leiga, tem um convite para participar de uma pastoral, para fazer algum serviço na igreja, e eu me recuo, eu fico com medo. É preciso também que nós tenhamos essa disponibilidade de dizer sim à vontade de Deus, né? Como eu tenho aqui na imagem, né? Eis-me aqui, Senhor, entregar-me à vontade de Deus e fazer aquilo que Ele nos pede. E Jesus, né, essa outra imagem aqui ao lado, Jesus
ele escolheu fazer a vontade de Deus. Como que Jesus escolheu fazer a vontade de Deus? Ele se encarnou, né? Ele se fez criança, ele tomou a nossa carne e veio ao mundo. Jesus, sendo Deus, ele veio ao mundo. Ele sofreu a paixão, ele sofreu a morte. E nessa cena, é aquela cena, né, nesse desenho, é aquele momento em que Jesus está em agonia, né, sofrendo ali antes da sua paixão, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele teve medo naquele momento, ele estava triste, ele suou sangue de pensar no que ia acontecer com ele. Mas naquele momento ele não desistiu, ele disse sim, eu vou fazer a vontade de Deus, né? Senhor, faça-se, né, a tua vontade. E Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para nos salvar. Então, na nossa vida também, de matrimônio, de sacerdócio, de leigo, na vida religiosa, toda a vida tem o seu sofrimento, tem a sua dificuldade, como Cristo sofreu. Mas nesse momento eu preciso também me entregar a Ele. Senhor, eu te entrego, né, esse sofrimento, essa dor, mas me ajuda a passar, me dá força para que eu faça sempre a tua vontade. Outro exemplo, né, de resposta que nós temos é quem? A Virgem Maria. Jesus, ele é Deus, e ele fez a vontade de Deus. Mas Nossa Senhora, como essa mulher, né, como ser humano, ela disse sim à vontade de Deus. O anjo apareceu para ela e disse qual era a vontade de Deus, o chamado de Deus, né? Você vai ser a mãe do Salvador. E Nossa Senhora, como vocacionada de Deus, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador e ela respondeu sim. Imagina se Nossa Senhora tivesse dito não. Mas Nossa Senhora respondeu sim. Eis aqui a serva do Senhor. E Nossa Senhora, ela dá o sim a Deus, e como a gente viu antes, esse sim não foi sempre um mar de rosas, né? Não foi sempre beleza. Ela gerou o Salvador, ela foi perseguida, ela sofreu, viu, né, tantas coisas acontecerem, viu o seu filho morrer na cruz, e estava ali de pé, cumprindo a vontade de Deus. Então, o chamado de Deus na nossa vida é belo, mas ele tem as suas dores. Só que nesse momento de dor, a gente precisa permanecer firme, pedindo a Deus a graça de nos sustentar, para sustentar sempre o nosso sim. Então, que a exemplo de Jesus e de Nossa Senhora, a gente também possa dizer sim ao que Deus quer para nós. E aqui, quando Deus nos chama, os discípulos, né, quando eles foram chamados por Jesus, depois que Jesus ressuscitou, eles continuaram a vida deles aqui na terra. E a vida deles, o exemplo deles, o testemunho deles, foi tão belo que atraiu a outras pessoas também. Então, vejam como eles se amam. E Jesus disse, né? Nisto conhecerão que todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor precisa ser esse diferencial na nossa vida, na família, na vocação sacerdotal, em cada vocação específica. O amor precisa ser esse testemunho. Nós, enquanto cristãos, enquanto católicos, precisamos viver esse amor de Cristo. E é esse amor, essa alegria que nós temos em estar servindo a Deus, que vai ser exemplo, que vai ser luz na vida de outras pessoas que não conhecem a Deus, que não seguem a Deus.
e vai dizer, nossa, como ela é feliz, o que é que acontece na vida dela? Ela tem tanto sofrimento, mas ela é feliz. Ah, é porque ela tem um Deus, é porque ela serve a Jesus. Então, a minha vida precisa ser esse sinal, esse testemunho do amor de Deus. E falando agora um pouquinho de nós, né? Nós vimos a questão do testemunho, do serviço, do chamado. Hoje é um dia especial também para nós da vida religiosa, porque hoje é o dia, né, do mês de agosto que a gente reza pelas vocações religiosas, né, dos consagrados e consagradas a Deus. Aí agora uma apresentação mais direta, né, de quem somos nós, de quem sou eu, a gente vai fazer agora nesse momento, né, para a gente ver como é esse chamado e esse segmento, né, de Deus que nós temos na vida. Então, eu sou irmã Lariane, né, eu faço parte das irmãs, faço parte da congregação das Irmãs Terciárias Franciscanas Regulares. Deixa eu perguntar aqui para a irmã. Tem sinal esse grupo que a senhora está falando, irmã? Pode usar só São Francisco desse jeito? Pode? Melhor não. Melhor da tilologia. Ok. Por quê? Eu perguntei a palavra, ó, franciscanas. É uma criação que segue São Francisco? Sim, Foi um sim, grupo criado lá atrás para isso? isso. Ah, entendi. Mas o seu grupo hoje não tem um sinal específico em Libras. Porque, como eu disse, né, os franciscanos são muitos, e aí existem várias ordens franciscanas, cada uma com o seu nome. Aí a gente pode usar a sigla, que é ITFR. Então, quer dizer que o grupo da irmã não tem um sinal, usa essa sigla, TFR. Mas, se eu perguntar para a irmã Lauriane novamente, e se o surdo criar um sinal, pode depois? Pode? Ah, que legal! E aí, vocês surdos agora que estão aqui presentes na live, depois podem combinar aí e encontrar um sinal para o grupo da irmã Lauriane, tá? Tá bom? Precisa pensar primeiro, depois no particular combinar, tá bom? Responde, manda vídeo para mim com o que vocês imaginam aí que possa ser. Isso é muito importante. Então, a nossa congregação, né, o nosso grupo, ele nasceu lá em 1711. É. Nós nascemos lá na Itália. Então, essa foto que tem aí lá em cima, de preto e branco, que as irmãs estão com véu assim, aqui, tudo fechadinho, é bem antiga. Aí nós nascemos, né, da família franciscana, daqueles que seguiam a São Francisco. Como a gente viu os leigos, né, as pessoas leigas que seguiam o exemplo de São Francisco, existia, né, essa ordem terceira franciscana,
E desse grupo de pessoas leigas, a ministra, a que era responsável pela ordem, ela doou uma casa para o grupo das mulheres, né? Da, das mulheres do seu grupo. Mas naquela casinha só podiam viver 12 mulheres. No início, não tinha, né, esse sentido de viver a vida religiosa. Ela fez a doação daquela casa para que elas vivessem ali. Já eram velhinhas, já eram doentes, já eram viúvas, e ela doou aquela casa para aquelas terciárias viverem ali. Com o passar dos anos, né, Deus foi revelando, Deus foi mostrando, Deus foi chamando, e esse grupo de 12 mulheres foi se transformando, né, na vida religiosa. Foi crescendo, nós fomos abrindo outras casas, nós começamos a vida fraterna, que é a importância, né, da vida religiosa, é essa vida fraterna, viver como irmãs, né? Não somente testemunhar Cristo lá fora para as pessoas às quais servimos, mas primeiramente na nossa casa. Aquelas irmãs que vivem comigo, eu preciso ser, né, irmã de verdade. Eu preciso amar Cristo e dar esse testemunho de amor nas irmãs que convivem comigo. Então, foi crescendo, fomos vivendo essa vida fraterna, essa vida de serviço, nas escolas, nos hospitais, né, no período da guerra, acolhendo as pessoas, nos asilos, com os idosos. Então, se espalhou muito pela Itália. Temos, né, várias casas. E abrimos a missão em outros países também. Na Índia, depois as irmãs vieram aqui para o Brasil, né? Aqui no Brasil nós já estamos há 32, 33 anos. Depois abrimos a nossa casa também em Tanzânia, né? Então, já estamos espalhados em alguns países. E aqui no Brasil, nós temos casa em alguns lugares aqui do Brasil. Temos casa aqui em Salvador, em Candeias, que é uma cidade vizinha daqui de Salvador, em Caetité, que também é aqui na Bahia, e em São Paulo, nós estamos aí em Santos e em Dracena. E as outras fotos que nós temos, né? Nosso grupo das irmãs que estão aqui no Brasil, tem aqui a foto que estamos com hábito marrom, em maior número, e também ali com hábito branco. Essas são as duas cores, né, do nosso hábito. Aqui. É marrom. O véu, sim, é preto. Marrom, que é a cor do hábito franciscano. Irmã, por que que tem irmãs vestidas de branco e vestidas de marrom? Tem diferença? Não, o hábito branco, nas casas que tem o hospital, né, nós usamos o hábito branco para o serviço no hospital. E aqui no caso do Brasil, né, como é muito quente, aí a gente usa o hábito branco em casa, né, por causa do calor. Mas o oficial mesmo é esse daqui, né, o hábito marrom e o véu preto.
E o sentido do hábito, né? Por que que os religiosos usam hábito? Algumas congregações usam e outras não usam mais, né? Mas o porquê, o sentido de usar o hábito é viver mesmo nesse sentido de penitência, né? De sacrifício, de oferta a Deus. Eu me resguardo, né? Eu me resguardo totalmente para Deus. Então, tudo aquilo que é beleza para o mundo está guardado e reservado para Deus. Mas também tem religiosos que não usam o hábito, mas vivem, né, da mesma forma a vida religiosa, a consagração a Deus, só não usam esse sinal externo, né, que é o hábito. Aí isso depende de cada família, né? Cada grupo tem o seu jeito, o seu carisma próprio de viver, e alguns usam, outros não usam. E irmã Mariane, né? Esse chamado de Deus na minha vida, né? Ele surgiu lá na minha adolescência, quando eu estava, né, procurando compreender de Deus. E agora, como que a freira aceitou esse chamado? Como que a irmã aceitou esse chamado? Explica agora para a gente, por favor. Então, lá na adolescência, quando a gente vai procurar, né, compreender qual era a vontade de Deus, qual era o chamado dele na minha vida, eu fui compreendendo que ele me chamava, né, para algo, né, algo específico. E participando da vida da igreja, participando de um retiro, né? Eu fui fazer um retiro numa comunidade religiosa e vi aquele estado de vida, né? Que eu não conhecia de perto. E aquilo me encantou. E Deus foi tocando no meu coração que ele tinha, né? Um chamado assim específico para mim. E aí eu fui procurando entender, né? O que é isso? Como é bem isso? E na minha cidade, né, que eu sou natural de Candeias, nós temos o nosso convento. E ali eu fui, né, crescendo na oração, com os amigos, né, que estavam também na mesma caminhada de discernimento vocacional, com a ajuda dos padres, das irmãs que estavam lá na minha cidade, fui fazendo esse caminho de discernimento para compreender a vontade de Deus. E assim fui abraçando a cada passo a vida, a vocação religiosa. Então, tem todas as etapas, né, de formação. Não é assim, a gente entra no convento um dia, e aí amanhã eu já coloco o hábito, já recebo o véu e já sou freira. Não é assim, né? Tem todo um processo, tem todo um caminho. Como no namoro, né? A pessoa, quando conhece o jovem, não já casa com ele, não, né? Vai namorar, vai noivar, para depois casar. Deve ser assim. Então, a gente passa por esse processo também de discernimento do que é a vontade de Deus. Cada etapa, né? Eu entro, passo um ano, 2 anos, três, a gente vai estudando, vai rezando e vai avançando nas etapas até que a gente faz os nossos votos, como a gente falou no início, né? Um voto de pobreza, de castidade e de obediência. E quando a gente professa esses votos, os votos de pobreza, de castidade, de obediência, a gente professa ele por um ano, né? A igreja, ela é muito sábia e vai tendo esse cuidado com cada um de nós. A gente promete por um ano e renova, e vai renovando esses votos a cada ano. Então, tem um período de 5 a 8 anos que a gente pode estar renovando, né, esses votos. E aí, concluído esse período, né, eu já tendo certeza de que é realmente isso que eu quero para a minha vida, aquelas congregações que
que fazem, né, os votos perpétuos, a gente emite os votos perpétuos. Eu faço essa promessa para sempre. Para toda a vida, eu prometo a Deus viver em pobreza, em castidade e em obediência. E me entrego totalmente para Ele. E por isso que a gente precisa, né, ter essa vida de oração, de fidelidade a Deus, para que Ele nos sustente nessa caminhada. E a gente sabe, né, que há, sim, dificuldades, há momentos que a gente pensa, não, acho que esse não é mesmo o caminho, né, que eu deveria estar seguindo, eu acho que eu posso estar abraçando outros caminhos, e assim, livremente também, a gente vai discernindo qual é a vontade de Deus. Uma vez que a gente tem, né, os votos perpétuos, aí a gente já precisa da permissão, né, da liberação da igreja para dispensar a gente desses votos. Então, a gente, querendo desistir, né, da vida religiosa, a gente pede a liberação da igreja, a dispensa, né, desses votos, e vai viver a vida leiga novamente. Como os sacerdotes também, né, os sacerdotes, eles vivem a sua vocação sacerdotal, mas se em algum momento, né, alguma coisa acontece que eles precisam deixar o sacerdócio, também é permitido, né, pedir à igreja para que tenha a dispensa, né, do sacerdócio deles, e eles voltam, no caso, a viver como leigos. Mas isso com a permissão da igreja lá. E de que forma que eu caí aqui, né? A Verônica pediu para falar como que eu vim parar na Libras. Então, nossa congregação não trabalha com surdos, né? A nossa missão não é com surdos. Mas Deus, né, ele nos chama e ele vai mostrando, né? A vocação religiosa está a serviço daquilo que Deus colocar na nossa frente. Ele sempre vai nos mostrando. A nossa congregação, o nosso trabalho principal é com escola, né, aqui no Brasil. A escola e as atividades de paróquia, né, a catequese, grupo de jovem, crisma, a missão, visita às famílias. Na Itália e na Índia, na Itália e na Índia, nós temos, né, hospitais, asilos, mas aqui no Brasil a gente não tem, né, o serviço nessa área. E aqui na casa onde eu moro, né, eu estou na escola. A gente fez ali a pedagogia, e no curso de pedagogia a gente fez Libras. Então, comecei a compreender um pouquinho mais, né, da Libras ali na faculdade. E isso sempre era uma indagação que eu tinha, porque minha tia, ela tem um cunhado que ele é surdo. E eu me questionava muito, né? Como que chega para eles, né, o anúncio do Evangelho? Como é que o surdo conhece a Deus? Isso sempre foi uma pergunta que eu carrego, né, no meu coração. E Deus foi permitindo, né? Fiz a faculdade, aquela matéria, né, na faculdade de Libras. Depois fiz curso de Libras também externo. Mas fiz o básico e fui. Aí a obediência também, né? Um momento a gente está aqui em uma casa, depois tem transferência, a gente vai para outro lugar, e aí aconteceu isso. Eu saí daqui, né, de Salvador, eu estou morando em Salvador, e fui morar em outra casa nossa. Então, não dei continuidade àquele curso do básico que eu havia feito, e ficou por lá. Aquilo que eu aprendi ficou na mente, e aí a gente vai esquecendo. Depois eu retornei para Salvador e estava também na catequese, né, com as crianças. E um determinado dia chegou para a catequese uma criança surda, né, a nossa catequista, a coordenadora da catequese, Silene, ela está aqui presente, ela acolheu, né, essa criança surda, esse jovenzinho que está aqui na foto, essa primeira foto, ele recebeu, né, a primeira comunhão, um desejo muito grande da mãe dele, de que ele recebesse os sacramentos. Ela procurou em várias partes da nossa diocese, e aqui na nossa paróquia ela encontrou esse acolhimento através de Silene, né, ela abraçou essa causa, e Daniel, né, nosso surdo, nosso querido Daniel, ele veio, né, ele vinha de um bairro muito distante,
mas todos os sábados eles vinham para aqui, para a paróquia. E a Libras que eu aprendi no básico, tive que tentar, sinal por sinal, alguma coisa assim, e da forma simples, como eu podia, né, tentando ali no grupo de ouvintes, e com ele junto, em algum momento, explicar, falar alguma coisa mínima, né, eu tenho consciência de que era mínimo aquilo que eu tentava passar para ele, mas estava sempre de braços abertos, acolhendo. E aí a gente vai fazendo pontes, né, conheci a Adriana, a Sionara, que estão aí também na foto, né, para participar de um curso de evangelização para surdos. E nessa oportunidade, né, eu conheci essas duas pessoas, que são a bênção também na nossa vida, e a Adriana, ela é intérprete, a Adriana e Sionara, elas são intérpretes, e a Adriana que Deus deu esse suporte, né, também com a catequese online para Daniel, e a gente fazia aquele acompanhamento, assim, pessoal, e passaram-se, né, o período, ele fez a primeira comunhão, não na nossa paróquia, nem na paróquia dele, na paróquia vizinha, a terceira paróquia, que é a paróquia de Sionara, que nessa paróquia eles estão começando, né, a pastoral dos surdos, e lá ele recebeu a primeira comunhão, lá tem um grupo, né, na pastoral dos surdos, que fez, né, a interpretação na missa, e quando tem a missa com tradução, ele sempre vai lá na missa. Assim, a gente conheceu também, né, através de Sionara, Anselmo, né, ele está aqui nessas duas fotos embaixo, de camisa branca, ele é surdo, né, ele dá aula de Libras também, dava lá aula de Libras com Sionara, conhecemos ele, trouxemos ele para palestra aqui na nossa escola, e foi avançando. As crianças a gente incentiva bastante, ele deu aula também, deu curso de Libras para as crianças, né, essa foto que tem aqui, com as crianças da nossa escola, e também o curso básico intermediário para adultos. E a foto que tem em cima, né, como eu falei, esse curso de evangelização para surdos, nós fizemos agora um curso para intérpretes, né, então tivemos também a graça de participar desse curso de evangelização para intérpretes, né, ali tinha intérpretes aqui de Salvador, de Feira de Santana, de Amargosa, algumas cidades aqui da Bahia, nesse intuito, né, de formar esses intérpretes para que possa também evangelizar ainda mais os surdos. E a gente também tem a proposta de levar para São Paulo. Vamos chegar ao contato por aí. E nessa caminhada toda, né, a gente conhece também Verônica. E assim, através de Sionara, né, que tinha feito o primeiro curso de missa em Libras, soubemos também desse curso e nós fizemos, né, eu, Silene, fizemos o segundo curso de missa, né, intérprete. E assim estamos aqui hoje. Então, como Deus vai, né, guiando e conduzindo os nossos caminhos para que a gente seja, né, como falamos no início, para que nós sejamos luzes, né, que sejamos canais da graça de Deus na vida dos outros, né, surdos, ouvintes, para todos, né, Jesus veio para todos, então nós precisamos estar com todos evangelizando e servindo. Então, obrigada, né? É uma felicidade muito imensa em estar aqui com vocês. Muito obrigada, Verônica, por essa oportunidade. Obrigada, Patrícia, por todo o carinho, por todo o apoio. E obrigada a todos vocês que estão aqui, né, ouvindo, participando. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês e que a gente possa crescer cada vez mais nesse amor a Deus e serviço aos irmãos. Lariane quer sinalizar alguma coisa para a gente no final. Que Deus abençoe, muito amor. Muito obrigada, irmã. E eu estou muito feliz também. Ó, eu pedi desculpa só um minutinho, porque eu fiquei nervosa. Eu errei um pouquinho na interpretação, mas vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram? Me responde aqui. Ah, que bom. Eu espero que vocês tenham entendido.
Mas eu estou feliz de verdade. Muito obrigada, viu? Muito bonita a missão da irmã Lariane, muito bonito. Os grupos de freira, muito bonito, muito bom. Nossa escola aqui em Salvador tem um sinal, é, que o nosso professor Anselmo, ele deu. E o nome da escola é Casa Belém, né? Então, ele deu esse sinal aqui. Queria só Obrigada, fazer uma irmã. pergunta. Tem. É rápida a minha pergunta. É uma curiosidade, irmã. Você chegou a ser coroinha acólita ou não? Não, eu não fui, mas minha amiga foi, então eu era com ela. Fernando. Ah, eu gostei bastante, estava bem curioso. Parabéns aí pela sua caminhada, pelo chamado, para a senhora não desistir, não desiste da Libras aí, também com contato com outras pessoas. Aproveita, de nada. Deixa eu tirar eu daqui. Fernando, você entendeu toda a interpretação? Entendi, tá tudo certo. E também a Verônica, que interpretou muito bem, muito bem. Ah, eu gostei muito. Ah, eu tava com medo, meu Deus. Não, não, porque Deus cuida de você, te capacita. Eu esqueci o sinal do Nil. O Nil, como é o sinal? Isso, Nil. Maravilhosa esses momentos aqui com a Patrícia, com a Pati, com a Verônica e com a irmã. Irmã, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Vamos supor, algumas pessoas que entram, né, para seguir a vida religiosa, tem umas que desistem também? Ou no meio, assim, para e volta a ser vida normal? Ou tem também, né, isso, né? Uma pergunta que eu queria saber da senhora. Sim, Leo, tem sim. Porque, como a gente falou, é um processo, né? É uma caminhada de discernimento vocacional. Né? A gente vai, cada dia, né, buscando compreender aquilo que é a vontade de Deus. Cada dia a gente diz sim, né? Cada dia a gente precisa dizer sim, e cada dia se perguntar, né? A vontade de Deus é essa.